nosso amor, ó Deus, para o Senhor através de louvores. Ó Deus, e nós agora estamos com o nosso coração ansioso, ó Pai, para ouvir a Tua palavra. Ó Deus, por isso te pedimos que o Senhor possa, ó Deus, abrir o nosso coração, nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa nos ajudar na compreensão daquilo que será falado nesta noite. Toma o Teu servo, que o Senhor possa usar ele com poder, Senhor. Ó Deus, porque queremos guardar a Tua palavra, ó Deus, para não pecar contra Ti. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amados irmãos, vamos abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 11. Estaremos lendo dos versos 23 até o verso de número 34, onde terminamos o capítulo. Assim é a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vós e vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Que Deus abençoe e aplique as verdades da sua palavra em nossos corações. Domingo passado nós estivemos celebrando a data mais importante do cristianismo, que foi a celebração da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhar para esse texto, e ao qual nos reúne nessa noite na ceia do Senhor, é trazermos uma palavra essencial para nós: memória. Memórias. E aí, queridos irmãos, vamos pensar em nossas memórias. Inclusive, eu preciso abrir um parênteses hoje, que por causa da minha perda de memória, eu tenho 2 comprimidos na minha camisa da parte da manhã, ainda estão lá, que eu esqueci de tomar o remédio. Perda de memória, né? Enfim. Porque a partir de uma determinada idade, depois dos 40 anos, a gente começa a ter declínios cognitivos. Mas existem memórias que elas ou são positivas e a gente guarda elas com muita alegria, elas nos dão prazer para prosseguirmos, ou nós temos memórias que elas nos despedaçam. Lembranças passadas que são muito fortes, algumas delas bastante indesejadas, e que nos ferem, nos machucam ainda, como se ainda estivéssemos vivenciando aquele passado no presente.
E isso faz com que drene a nossa força, a nossa energia, a ponto nós quase sucumbirmos. Às vezes, irmãos, nós temos essas memórias negativas que chamamos de dolorosas, vergonhosas, pelas quais nos sufocam, nos abafam e tentam nos sucumbir, a ponto de tentar até destruir-nos diante das situações presentes. As memórias passadas, elas impedem de vivenciarmos com qualidade, com boa vida, o presente e a perspectiva do futuro. Elas são terríveis. Tem pessoas que têm memórias tão ruins que se tornam um transtorno pós-traumático. Que são memórias indesejáveis. E essas pessoas, elas sofrem bastante. Nessa noite, eu quero falar sobre uma memória. Trazer a lembrança de uma memória positiva, de uma lembrança de algo magnífico que alcançou a igreja do Senhor. Abrindo um parênteses, recentemente eu tive memória do meu pai. Acho que o Brian está lá no culto infantil, né, com as crianças. E aí eu estava até falando com a Márcia. Um dia eu vejo ele sem camisa e de costa. E eu falei, olha só, você está vendo? É meu pai. É meu pai todinho. As costas dele fez me lembrar do meu pai. Uma memória que ao mesmo tempo passou, mas uma memória linda. Existem memórias que você viveu, positivas, que você não vive mais. Mas se eu puder dizer para você de uma memória, de uma coisa que você viveu e que você não vai viver mais, mas foi um tempo maravilhoso, fabuloso, guarde essa memória. Preserva essa memória. E eu estou falando de uma memória aqui, de uma história, de um momento bom que você viveu. Preserva ela. Por isso que a gente fica velho e vai contando história. Porque a gente tem memórias, a gente tem lembranças, a gente tem histórias. Mas existem memórias e histórias e de lugares e de portas que se fecharam, que não voltam mais. Mas nessa noite, nos apresenta um texto que marca uma memória passada de alguma coisa que foi realizada em nosso favor. E é importante, meus amados irmãos, que nós não esqueçamos, não esqueçam. É isso que Jesus diz na instituição da ceia do Senhor. Ele diz, fazei isto em memória de mim. Meus amados irmãos, não esqueçam da obra de Cristo na cruz do Calvário, a sua morte e a sua ressurreição. E eu estou falando de uma memória boa, de uma história positiva, mas de uma história contínua, que a gente vai chegar lá e falar um pouco sobre isso. E aqui nós temos este relato sagrado das Escrituras que marca aqui um momento solene, lembrança da morte e ressurreição de Jesus, eternizada pelo próprio Cristo, onde então ele estabelece para a igreja cristã uma memória perpétua. E aí a gente primeiro precisa desconstruir uma ideia, que sempre que a gente fala em memorial,
a gente pensa que é alguma coisa que morreu, acabou, que a gente não vai viver mais. E aí, quando nós reunimos na ceia do Senhor, tem algumas igrejas que têm um escrito que diz assim, em memória de mim. A impressão que alguns têm é que em memória porque ele morreu e acabou. Mas é uma memória diferente até da memória boa que você viveu, que você teve, e foi maravilhosa, mas que fechou, que terminou esse período. Mas a memória nossa é a memória de algo que aconteceu no passado, mas de uma história que não terminou. A ceia do Senhor, e a gente tem, por exemplo, na teologia reformada, que na ceia do Senhor, Cristo está presente. É a presença real e espiritual. Notem, queridos irmãos, que é isso que Jesus está dizendo aqui, para que a gente tenha sempre lembrança daquilo que Ele fez. E ter essa lembrança, irmãos, não é apenas uma lembrança teórica, mas isso envolve a vida, isso envolve serviço, isso envolve comprometimento, é uma memória grata, é gratidão a Deus. Por isso que Jesus, ele institui a ceia aqui e deixa para nós que a gente sempre celebre esse momento, porque a nossa tendência é demência, é amnésia, é esquecimento. E Paulo vai dizer, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E ele vai, então, relatar, porque o apóstolo Paulo, e ele tem essa designação de apóstolo, ele recebeu, ele pautou todos os seus compêndios teológicos, todos os seus escritos, a partir das experiências que ele teve com Cristo. Por isso que ele é apóstolo segundo a vontade de Jesus Cristo. Ele teve essas experiências com Cristo, então ele vai dizer, eu recebi do Senhor. Então ele tem esse aprendizado da experiência que ele teve com o próprio Senhor Jesus e também as experiências que ele teve com o colégio apostólico, com os demais apóstolos. Paulo, ele aprendeu a respeito do Cristo. Por isso ele retrata este texto, escreve esse texto aqui, falando que ele recebeu do Senhor, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Meus amados irmãos, nós temos um marco aqui, que é a instituição da ceia do Senhor, e para muitos de nós a ideia é que esse texto é o mais recente, mas não é. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles escreveram depois de Paulo escrevendo essa carta à igreja de Corinto. Então, essa menção histórica, ela é anterior aos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, que mencionam a respeito desse texto especificamente. Pois bem, queridos irmãos, o que Paulo tem a nos ensinar a respeito da ceia do Senhor? O ensinamento é que a ceia do Senhor, ela é um memorial, ela é uma lembrança da obra de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição, e, portanto, todos nós devemos nos reunir para celebrarmos este momento. Precisamos nos reunirmos e celebrarmos a ceia do Senhor, que tipifica a obra de Cristo na cruz do Calvário, a sua morte e a sua ressurreição. Inclusive, abrindo um parênteses, a minha monografia de seminário, que já tem lá uns 22 anos, eu falei sobre a ceia do Senhor,
no culto cristão reformado. Esse foi o tema da monografia. A ceia do Senhor no culto cristão reformado. E eu defendi na minha monografia que todo culto tinha que ter ceia. Todo culto tinha que ter ceia, como é na Igreja Católica Romana. Todo culto tem a celebração da Eucaristia. Então, todo culto não, né? Toda missa. Eu falei culto deles? Então, toda missa, eles têm a Eucaristia. Porque, meus amados irmãos, sempre que nos reunirmos, e nós estamos aqui reunidos em torno da obra de Cristo, daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele mudou a nossa vida, Ele deu um novo sentido para a história da nossa vida, que estávamos mortos nos vossos delitos e pecados, como diz Romanos Efésios capítulo 2, verso 1, e Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, sobre os quais agora habita o espírito da desobediência. Nós estávamos mortos nos delitos e pecados, e Ele morreu por nós, Ele nos deu vida, e isso deve, meus irmãos, nos constranger, nos convocar a estarmos adorando ao Senhor que morreu e ressuscitou. Nós estamos aqui nessa noite para celebrarmos um Deus vivo, um Deus ressurreto. Por isso que o Evangelho, ele é real, ele é verdadeiro. É a única religião de uma divindade viva. Porque todas as religiões, todas as seitas, são de um Deus morto. Nós celebramos um Deus ressurreto. E aí surge, meus amados irmãos, um outro aspecto importante, que o apóstolo Paulo vai dizer, que nós devemos reunir, quando ele diz lá no verso de número 26, porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, meus queridos e amados irmãos, é importante, a igreja do Senhor, ela está reunida em local, presencialmente, em culto a Deus. A igreja se reúne presencialmente para cultuar ao Jesus ressurreto. Recentemente, nós tivemos uma resolução do Supremo Concílio a respeito da ceia online, porque nós tivemos o período da pandemia. E aí, o Supremo Concílio decidiu o seguinte: primeiro, não existe culto online. Você não cultua a Deus online. Os irmãos que estão online agora, pelas redes sociais, que estão nos ouvindo, não fiquem constrangidos, mas eles não estão cultuando, eles estão assistindo. Eu não quero diminuir, nem quero que você agora desconecte aqui do momento em que você está na rede social, não. Mas para que a gente entenda, e eu sei e te entendo, e não julgo, e nosso lugar aqui não é de julgamento, que se você está online é porque você não está podendo estar aqui. Eu entendo isso perfeitamente. Mas para que a gente valorize a importância de estarmos reunidos. Se você está online assistindo é porque você não pode estar reunido. Mas para cultuar, isso acontece presencialmente. Cear, então, em hipótese alguma, porque chegamos ao absurdo de ter igrejas que as pessoas ceavam, se pregavam na igreja e você mesmo preparava o teu pão e o teu cálice e você ceava em casa. A ceia, ela é uma ação que acontece na igreja, com a igreja reunida. É importante nós também entendermos esse aspecto, queridos irmãos.
Quando nós falamos da carta de Paulo à igreja de Corinto, nós estamos falando de uma igreja que teve alguns problemas. E Paulo traz algumas orientações para essa igreja, que eles tinham a falta de maturidade espiritual. E do capítulo 11 até o capítulo de número 14, o tempo todo, Paulo está falando sobre algumas coisas de maturidade espiritual, principalmente com relação ao culto. Vamos, por exemplo, olhar apenas nesse capítulo alguns problemas que a igreja está passando. Olhe comigo lá nos versos iniciais do capítulo 11, no verso de número 2 em diante, nós já nos deparamos com um dos problemas na igreja de Corinto. O problema que surge é as discussões em torno das participações ou do exercício dos dons que algumas mulheres estavam querendo exercerem na igreja. Agora não olhe esse texto e diga que a Bíblia ela é machista com relação, não é nada disso. Não está dizendo nada a respeito disso, está dizendo a respeito de funções. Em que algumas mulheres elas não poderiam exercer algumas funções, porque elas deveriam ser exercidas, principalmente o governo, dos homens. E elas, não com menos valor, elas exerceriam outro papel na igreja. Mas o problema é que essa igreja está vivendo esse momento de discussão ali. Esse é o primeiro problema que a gente se depara aqui com esta carta de Paulo, primeira carta no capítulo 11. O segundo problema que a gente identifica aqui nessa igreja é a respeito da própria ceia. Até o texto que nós lemos, você deve ter percebido o que está acontecendo aqui a partir do verso de número 17. Porque eles estão se dividindo... Porque está havendo entre eles divisões. Cada um quer comer o seu pão e tomar o seu vinho, e se alimentando ali, cada um passando à frente do outro, e se dividindo e brigando por causa desse tipo de ação. Estava havendo divisão entre eles. Esse é um outro problema que estava sendo causado na igreja de Corinto, na questão da participação. Por isso que já no final desse capítulo, a orientação é o seguinte: esperem uns pelos outros. Ninguém tem que tomar e correr e passar à frente do outro para comer primariamente. Então, no final desse capítulo, ele vai dizer para que se esperem uns pelos outros. O outro problema diz respeito às questões dos dons espirituais, e aí a gente entra lá no capítulo de número 12 até o capítulo de número 14, a gente encontra do capítulo 12 de 1 Coríntios 12, 13 e 14, nós temos um problema na igreja de Corinto. No capítulo 12, eles estão em busca de poder. Quem tem mais poder? Qual é o dom que é maior? Então, esse é o problema. No capítulo 13, Paulo quebra todo esse problema dizendo sobre o amor. Ele vai dizer: olha, vocês estão discutindo de quem é maior, de qual é o dom mais importante. Eis que vos passo a vos apresentar um caminho sobremodo excelente, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, de nada valeria. Então, se no capítulo 12 há uma questão de discussão de dom, no capítulo de número 13, Paulo está falando sobre o amor. E no capítulo 14, Paulo vai falar sobre moderação, como se deve administrar os dons na igreja. E Paulo resume 1 Coríntios 12, 13 e 14, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Pode colocar aí? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Ele vai resumir bem 1 Coríntios 12, 13
e 14, olha o que ele diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, 1 Coríntios 12, amor, 1 Coríntios 13, e moderação, 1 Coríntios 14. Escrevendo a carta a Timóteo, Paulo fala sobre esses 3 exercícios. Sim, ele vai dizer que nós temos que ter espírito de poder, mas também de amor e de moderação. 12, 13 e 14 de 1 a Coríntios. Então nós percebemos aqui, meus amados irmãos, já nesse terceiro aspecto que eu estou trazendo aqui, em 1 Coríntios capítulo 11, já em 1 Coríntios capítulo 12, um problema que essa igreja de Corinto eles estão passando, que é a questão de dons. Então, se no início do capítulo temos um problema de dons, de serviços, de lugares, de mulheres ocupando, e que Paulo vai dizer, olha, não tem nenhum problema, a mulher não é maior que o homem, nem o homem é maior que a mulher. A Bíblia não é machista, ele só está falando sobre lugares, sobre funções específicas. Esse é o primeiro problema em 1 Coríntios capítulo 11, no início. Em 1 Coríntios capítulo 11, já no meio, na parte que até nós já lemos, fala sobre a questão das divisões, cada um querendo comer na frente do outro, né? Está havendo divisão. E já em 1 Coríntios capítulo 12, o problema de dons. Eles estão querendo dizer o que é o dom maior, o dom de línguas ou o dom de profecias, e essa é uma das discussões que acontecem em 1 Coríntios capítulo de número 12. Mas voltando, irmãos, para aquilo que a gente quer trabalhar nessa noite, entendendo aqui que Paulo, ele está trabalhando com alguma coisa que é essencial para a vida da igreja, principalmente nesse capítulo. Ele está falando sobre o culto público, ele está falando sobre a maneira como a igreja deve estar, ele está falando sobre a unidade da igreja. E agora, especificamente no texto que nós lemos, ele está falando sobre a igreja, ela celebrar esse momento, lembrando da morte e ressurreição de Cristo Jesus. A gente não pode esquecer isso. Experiências ruins, você precisa trabalhar em você para esquecer. Essa experiência que você teve com Cristo, uma experiência positiva, você não pode esquecer. E não é apenas não ter esquecimento e ter memória, mas isso ter reflexos na sua vida. Quando eu falo de ter essa lembrança, celebrar esse momento, estamos falando de nos reunirmos e estarmos em torno da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, do culto público, do reunir da igreja, do povo de Deus, de um momento de celebração. Nós precisamos, amados irmãos, estarmos aqui reunidos, cultuando e adorando e proclamando que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele morreu e Ele ressuscitou, Ele venceu a morte e Ele nos deu vida, e precisamos também, a partir deste momento, deste encontro, desta celebração, anunciar para as pessoas que elas também poderão ter o encontro com o Cristo ressurreto, porque não existe outra religião. A única que salva e que muda o indivíduo é o Evangelho do Senhor Jesus. Uma das coisas mais dolorosas da vida é a solidão. É alguém se sentir esquecido, se sentir preterido, se sentir desprezado, se sentir abandonado. E a ceia do Senhor, meus amados irmãos, ela tem também esse contexto, um momento de culto público da igreja local, trazendo a memória da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, mas também é uma reunião na família de Deus, um fator extremamente importante. Por isso que nós dizemos que a ceia do Senhor, ela também é momento da coinonia,
É um momento da comunhão, onde todos, de igual maneira, nenhum vai ser abandonado e esquecido, todos nós estaremos inseridos agora na família de Cristo, celebrando como família a obra que Cristo realizou por nós. Eu penso que a igreja, ela exerce um papel lindo, maravilhoso. A minha infância e adolescência marcam muito esse período. Uma infância muito pobre, muito difícil, com muitas dificuldades, com fome. A igreja foi essencial na minha vida. Eu vivia na igreja, irmãos. Mutirão, Marcel, não tinha, cadê o Marcel? Marcel está lá, está aqui, né? Está no púlpito. Tá vendo? Estou falando de memória, está vendo? Memória recente, gente. Memória recente, esqueci. Olha, está vendo? E aí, na época, não tinha problema de mutirão na igreja, porque chamava mutirão, eu era o primeiro voluntário para estar lá no mutirão. Todo sábado eu estava lá em Éden, Eduardo, estava lá no mutirão. Só que é o seguinte, eu vou também confessar um pecado. Eu ficava no mutirão, trabalhava um pouquinho, jogava tijolo, fazia mais bagunça. Almoçava na igreja. Irmãos, terminava o almoço, eu picava molho, irmão José. Depois que eu almocei, mas era, sabe, ao mesmo tempo que era uma coisa de uma criança, de um garoto, mas ele entendia que aquele momento foi importante na minha vida. O quanto essa igreja, ela exerceu um papel maravilhoso. Eu podia estar no meio dos meninos lá, em situação lá de vulnerabilidade, podia estar naquela situação, mas a igreja me protegeu. Eu não tinha mãe, eu perdi minha mãe com 2 anos de idade, meu pai foi meu pai e minha mãe. A igreja, ela foi a minha família. Eu me lembro do reverendo Vanderlei, a Lami vai lembrar aqui, reverendo Vanderlei, pastor da igreja presbiteriana de Belfor Roxo, ele fala, a história dele é triste, da mãe, das irmãs, levaram ele para a igreja, desde menino, cresceu na igreja, hoje é um pastor, presidente do sínodo, e ele quanto ama a igreja, e tem a igreja como importante e essencial dele, a igreja foi a família dele, aquilo que ele não tinha em casa, que ele não tinha com a mãe, longe de mim julgar, hoje a mãe dele é até convertida, mas numa época passada, né, infelizmente, né, a igreja o acolheu, cuidou dele. O que eu quero dizer, meus amados irmãos, esse lugar aqui tem que ser lugar de família. Eu me lembro que há algum tempo atrás, Gil vai lembrar, muitos de nós, a gente precisa ficar atento para a gente não perder isso. Porque muitos irmãos, no Natal, pobres aqui na igreja, acham que a gente vai melhorando a situação, a gente vai ficando meio besta. Muitos dos irmãos aqui em Mesquita mesmo eu vivenciei que a gente fazia ceia na igreja. Sabe por quê? Porque muitos irmãos não tinham ceia em casa. A gente passava dia 31, me lembro que a gente passou aqui um dia 31 para o dia 1º, na igreja. Ficamos até de manhã aqui, tinha totó, ping-pong, lembra, Jesus? Passamos uma noite, fizemos o churrasco, eu acho que, não sei se foi na laje aqui no antigo templo, se foi ali. Eu sei que o Ronaldo, que é o churrasqueiro oficial, estava na churrasqueira. Porque muitos irmãos não tinham família, não tinham um momento de alegria. E se tudo isso que eu estou dizendo não diz respeito a você, que você tem a sua família, que bom. Você tem recursos materiais para ter uma ceia belíssima, para ter os momentos de encontro, de passeio com a sua família, legal. Mas isso não tira de mim e de você a necessidade de estarmos aqui
como família. A igreja, ela é a família de Deus. Eu não estou querendo, meus amados irmãos, desprezar a sua família biológica. Não estou fazendo isso. Mas eu estou apenas querendo dizer que o quanto é importante esse momento. Não aguentei. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a... Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior harmonia. Que prazer ver o povo de Deus. Aqui um lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior... Aí vinha aquela voltinha, né? Maior das alegrias. Gente, eu era do tempo. Nossa, hoje eu estou todo saudosista, irmãos. A gente ia para os trabalhos de evangelismo, diácono Jorge Lobo. Ele tinha uma Kombi. E a gente ia naquela Kombi, que para fazer uma curva dava 720 graus no volante, na direção, e a gente ia 720, que dava uma volta completa e dava outra e fazia a curva. E a gente ia na Kombi feliz, dizendo o seguinte: oh, eu amo a Cristo. Viagem toda cantando: oh, eu amo a Cristo, oh, eu amo a Cristo, porque Ele morreu por mim, aleluia. Aí a gente ficava a viagem toda e falava: Marcel ama a Cristo, porque ama a Cristo. Aí ele dizia assim: porque Ele morreu por mim. Aí todo mundo na Kombi, aleluia. E a gente ia. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que esse momento aqui é o momento de celebrarmos a ressurreição de Jesus, o nosso Messias, que morreu e ressuscitou e mudou a nossa história e nos deu nova vida. Esse lugar aqui é o lugar de nos reunirmos como família de Deus, como igreja, onde nós temos aqui alguns irmãos sofrendo, vivenciando luto, alguns irmãos enfermos, alguns irmãos passando por tristeza, alguns irmãos passando por dores. Nós estamos aqui para abraçar a esses irmãos, porque nós somos família de Deus. É isso que marca isso aqui. Essa não é... Eu vou terminar agora, que eu já cantei, já me empolguei demais, vou parar. Tá? Mais uma música? Aí a igreja não aguenta, não suporta. Declínio cognitivo, tá vendo? O que eu quero dizer é o seguinte: memória boa, que você não vai ter mais, de alguém que você teve, que você amou, que você teve. Não apaga essa memória, não. Preserva ela. Mas você não vai ter mais essa história. Essa porta fechou. Mas a memória é de Cristo. Façam isso. Celebre esse momento e preservem, porque essa é uma história que ainda não terminou, que ela vai continuar, e ela não vai terminar, ela será uma celebração histórica e eterna. Aquilo que Ele fez na cruz por nós não traz apenas menção histórica passada positiva, mas traz menção histórica, gratidão, encontro, celebração e também expectativa de estarmos com Ele nas mansões celestiais, irmãos. Não esqueçam daquilo que Ele fez por você. E não esqueça daquilo que está preparado para você. E não deixe também, de enquanto estamos aqui como igreja, como irmãos, abraçarmos uns aos outros.
Porque às vezes alguém só tem a igreja. Alguém só tem você do lado. Ajuda aquela pessoa. Ajuda financeiramente. Ore por ela também. Abrace ela. Esse é o momento de nós fazermos isso, e eu quero convidar aqui o pastor Guilherme para conduzir aqui. Tomara que ele não cante, já baixe um, né?